Olá, serei seu professor nesta videoaula de elementos básicos e instrumentos. Vamos começar? Os temas desta aula serão pranchetas, lápis e lapiseira, réguas, compasso e escalímetro. O desenho técnico, ele vai ser feito à mão livre. Sendo assim, nós precisamos de vários instrumentos que auxiliem essa nossa representação. O primeiro instrumento muito importante é a prancheta. O desenhista profissional ou aquele desenhista que precisa fazer desenhos de maneira rotineira, ele utiliza de uma prancheta fixa. Essa prancheta fixa ela é mais cômoda para você conseguir realizar os desenhos com maior precisão. Mas em muitos casos, estudantes ou até profissionais que precisam realizar o desenho em outros lugares fora do seu escritório, é muito comum ser transportada uma prancheta portátil. Ela não é tão cômoda quanto a prancheta fixa, mas ela também é dotada de alguns dispositivos que vão lhe auxiliar no desenho técnico, como por exemplo, você fazer a fixação da folha nessa prancheta, de maneira que a folha não se movimente, e até mesmo utilizar uma régua superior para você apoiar as suas outras réguas ou instrumentos. Passamos então para o uso do lápis ou a lapiseira para o seu traçado. É importante que o traçado do desenho técnico seja sempre realizado a lápis. Em algum caso, pode depois ser transportado a tinta, mas sempre nós faremos o desenho técnico a lápis. Assim, pode ser corrigido algum eventual erro. E então nós temos o lápis ou a lapiseira. Qualquer um dos dois pode ser utilizado. Existem vantagens e desvantagens. Agora, o mais importante é você observar a espessura da ponta do lápis ou da lapiseira e também a gramatura do grafite. Ou seja, o grafite ele pode também influenciar no seu traçado. Existem grafites mais duros e grafites menos duros. Essa dureza do grafite é muito importante para o seu traçado. Por isso, existem vários tipos de grafites no mercado. E você vai selecioná-lo de acordo com o seu traçado. Passamos então para o uso das réguas. As réguas são muito importantes, porque ninguém consegue traçar uma reta à mão livre. É necessário o auxílio de uma régua, para que esse traçado fique uniforme. Além disso, quando nós vamos realizar os desenhos em ângulos, nós precisamos também do auxílio das réguas. Nós utilizaremos os esquadros para ângulos pré-definidos, e quando nós precisamos traçar um ângulo que não é definido, por exemplo, um ângulo diferente de 90 graus, diferente de 45 graus, então nós utilizaremos o transferidor. O transferidor pode ser de dois tipos, o transferidor 180 graus e o transferidor 360 graus. O transferidor é um semiciclo ou um círculo totalmente graduado, e essa graduação são os ângulos. Você vai identificar ali qual é o ângulo que você necessita e fará uma marca com o seu lápis. Depois, com o auxílio de uma régua, você posiciona essa régua no seu vértice e nesse ponto marcado pelo transferidor. E assim você consegue demonstrar qualquer abertura de ângulo com o auxílio do transferidor. Agora, um desenho mais complexo de ser realizado é o desenho de circunferências. Ninguém consegue também, à mão livre, fazer um círculo perfeito. Então, deve-se utilizar de alguns instrumentos para facilitar isso. E o melhor instrumento para desenhar circunferência é o compasso. O compasso é um instrumento que tem duas pontas. Uma ponta nós chamamos de ponta seca. Ela tem uma espécie de uma agulha e você vai sempre posicionar como apoio do compasso na folha. A outra ponta é uma ponta que tem o grafite. Esse grafite pode ser um grafite semelhante ao do lápis, ou ele pode ter uma ponta de lapiseira. E assim você consegue facilmente substituir ou aumentar essa ponta de grafite.
Então você faz a abertura do seu compasso no ângulo desejado e aí você consegue, deixando apoiado a ponta seca, fazer um traçado com a ponta de grafite. Além disso, o compasso também é utilizado para transferência de medidas. Ou seja, eu utilizo a abertura do meu compasso para fazer uma medição de uma medida e então transportá-la para um outro ponto. Isso é muito usual no desenho técnico. E o bom compasso, aquele compasso que está em boas condições de uso, é aquele compasso onde as duas pontas se tocam, seja a ponta seca quanto a ponta do grafite. E muito cuidado com a ponta do grafite. Ela precisa ser apontada de maneira que você consiga ter precisão no seu traçado. Então, quando você utiliza o grafite semelhante ao lápis, você precisa, com a ajuda de uma lima, apontar esse grafite para que ele possa ficar o mais próximo possível da ponta seca. E por fim, o escalímetro. O escalímetro é semelhante a uma régua, mas o seu objetivo é a medição. Então, diferente de uma régua, ele vai ser graduado em unidades menores, para que você consiga com bastante precisão fazer uma medida de um traçado e transportar essa medida para um outro ponto. Também ele é bastante importante para você fazer conversão de unidades. Então é muito comum que o escalímetro tenha de um lado uma graduação em milímetros e do outro lado uma graduação em polegadas. E é um instrumento bastante prático, né? Ele é na forma de um triângulo, assim você consegue transportá-lo com bastante facilidade para fazer as medições dos diversos traçados do desenho técnico. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Neste caso, é um vídeo que demonstra a utilização dos instrumentos no desenho técnico. Assim você vai entender melhor qual é o instrumento mais adequado para cada tipo de traçado. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto elementos básicos e instrumentos. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!